comigo agora, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Aleluia, Jesus. Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 55. Ajuda com o irmão do seu lado aí, pega uma caroninha com ele. Diz assim a palavra do eterno Deus, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar. Santos de Deus, o apóstolo Paulo aqui na sua carta aos Coríntios, ele está dando uma palavra para fortalecimento do pessoal, para fortalecer a igreja. A igreja que estava passando por uma luta muito grande, essa igreja que foi dotada com todos os dons espirituais. E agora o apóstolo Paulo está dando uma palavra para ela, para eles não desanimar. O apóstolo Paulo vem dizendo assim, olha, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. Fala para o irmão do seu lado, seja firme, meu irmão. Seja firme. O que é firme, irmão? Firme é aquilo que não está balançando. Olha só, fica firme, irmão William. O irmão William está firme. Oh, glória. Ele não está balançando. Dá uma balançada, irmão William, por favor. Dá uma balançada. Você é uma pessoa balançando. Agora uma pessoa firme. É uma pessoa firme, irmão. Pessoa com pensamentos, pessoas com propósito. Só vai arrebentar no ano de 2014 pessoas que são firmes, pessoas que não ficam malogrando besta nem para lá e nem para cá, pessoas que sabem aquilo que querem e vão correr atrás, irmãos. Por isso Deus traz essa palavra para o meu e para o seu coração. Vai receber a sua vitória aquelas pessoas que permanecerem firmes na sua fé. Quantos vão permanecer firmes na fé? Quem levanta a sua mão? Deixa eu ver. Só quem vai permanecer firme. Quem não vai pode abaixar a mão, irmão. Mas quem vai permanecer firme, levanta a sua mão. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua história, meu irmão. Que nesse ano de 2014, meu irmão, você não vai entrar balangando como entrou em 2013. Mas a partir desta noite, Deus vai revertir a sua força. E você vai ter tanta graça de Deus que você vai estar tão firme que se os demônios não saírem da sua frente, nunca mais você vai correr deles. Mas a partir de hoje eu profetizo que todos os demônios vão correr da sua presença, porque você vai estar firme nas mãos do eterno Deus. Só você que vai estar firme. Glorifique ao Senhor com as suas palmas, porque você vai estar firme. Você vai estar firme. Você vai estar firme. Bata na mão do irmão e fala, fica firme, meu irmão. Fica firme, meu irmão. Bata na mão dele, bata na mão dele e fala, fica firme, meu irmão. Fica firme. Paulo está exortando eles, irmãos. Eu acredito que foi um dia como o de hoje. Paulo vira para eles e diz assim, olha, fica firme. Fica firme. Dá uma sacudida no irmão e fala, fica firme. Irmãos, o que tem de gente querendo pular fora do casamento porque está balançando? O que tem de gente querendo pular fora, irmão, do emprego porque está balançando? Quem balança o berço, irmão, é o pecado, irmãos. Irmãos, por isso o apóstolo Paulo está dizendo, fica firme. Presta atenção, por que ele está dizendo fica firme? Irmão William, para você virar para o seu filho e falar fica firme, é porque ele tem que estar fazendo alguma coisa que está numa atitude suspeita de não estar firme. Em que sentido? De estar fazendo bagunça, de não estar fazendo aquilo que se deve fazer. E então o pai chega e diz, fica firme. Ou seja, não saia da posição. Nós não podíamos sair da posição.
Se Deus te colocou nessa posição, meu irmão, vai até o fim, meu irmão, mas não saia dessa posição. E o apóstolo Paulo vem dizendo mais, olha, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e inabaláveis. Ô meu irmão, ser firme é uma coisa, ser inabalável é outra. Ser firme é algo que está firme, mas ela pode cair, ela pode ceder. Por exemplo, isso aqui está firme, mas se eu fizer pressão para o lado, ele vai tombar. Não significa que ele está balançando, eu estou fazendo pressão para o lado, e aí aquilo que está firme pode vir a tombar. Mas inabalável, meus irmãos, é aquilo que não sai do lugar, é aquilo que não se desestrutura. Nós precisamos ter isso em nós. Precisamos ser cristãos inabaláveis, cristãos que não se abalam por qualquer coisa. Olha, está assim de gente que ouve notícias ruins e essa pessoa é abalada. O que tem de gente que sai da igreja porque ouve uma notícia ruim, ou porque o pastor fala uma coisa e ela não gostou, ela não se agradou. O que tem de gente hoje que é abalável, que está se abalando, meu irmão. Fala para o irmão, não se abale por qualquer coisa, meu irmão. Não se abale, não se abale. A Bíblia diz, caia 1000 de um lado, caia 10.000 do outro lado, mas eu não vou cair, eu vou permanecer firme. Eu vou permanecer firme. Permaneça firme, meu irmão. Está entrando este ano aí, e eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, porque você não vai se abalar, meu irmão. Aconteça o que acontecer, levante a sua mão direita para cima, levante a sua mão direita, porque a Bíblia diz no Salmo 127, se não me falha a memória, que os que confiam no Senhor, eles são firmes como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. De olhos abertos eu quero profetizar sobre a sua vida. Não importa se o seu marido está balangando, você não vai balangar. Não importa se o seu filho está balangando, você não vai balangar. Eu venho como profeta profetizar sobre a sua vida, que na virada do ano de 2013 para o ano de 2014, você não será abalado, você vai ficar firme. Pode cair a casa, pode soprar o vento, pode bater o rio, pode bater a tempestade, o barco pode balançar, todo mundo pode querer cair, mas você não vai cair, porque você vai estar firme, segurando na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você recebe isso, glorifica Ele, porque você vai ficar firme. Fica firme, fica firme, fica firme e inabalável na obra do Senhor nosso Deus. É de pessoas firmes que nós precisamos. Eu conversava com o pastor outro dia, irmãos, pasme, irmãos. O pastor falando que ia entregar o ministério, porque um grupo de irmãos se levantou na igreja e começou a falar que ele estava fazendo coisas que não é verdade, que ele não estava fazendo. Eu virei para ele e falei assim: você é um calça curta, pelo amor de Deus, você mais está parecendo com um saco de batata do que com um homem de Deus. Deixa falar o que quiserem falar a teu respeito. As palavras dos homens não podem te atingir se você está firme com Deus. Se você está devendo, bate o joelho e pede a Deus perdão. Mas se você não está devendo, irmão, deixa falar, deixa bater em você, porque árvore que não dá fruto, irmão, árvore que dá fruto, eles jogam pedra. Agora aquelas árvores que não dão fruto, irmão, eles não jogam pedra, deixam jogar a pedra que quiserem jogar em você. Todas as pedras que serem jogadas em você, meu irmão, constrói um castelo, meu irmão, e nesse castelo constrói uma escada bem grande, e de repente fica lá em cima e deixa as pessoas estarem lá embaixo, e você nunca vai ver elas por cima de você. Você vai estar sempre por cima, porque você tem a palavra de Deus, você tem a palavra da verdade. Não remova da palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos dá garantia de uma vida melhor. Seja inabalável. Diga para o meu irmão, seja inabalável, meu irmão. Inabalável, meu irmão. Deixa eu perguntar, está firme igual as muralhas? Quem está firme igual as muralhas de Jericó? Levanta a mão, quem está firme? Firme igual as muralhas de Jericó? Misericórdia. Eu vou repetir, quem está firme igual as muralhas de Jericó? Deixa eu ver. Tudo bem, eu vou dar uma desculpa, porque de repente algumas pessoas não lembram. Irmãos, as muralhas de Jericó caíram no terra.
Então eu vou perguntar de novo: quem está firme igual as muralhas de Jericó? Deixa eu ver. Oh, maravilhas! Não tem ninguém firme igual as muralhas de Jericó. Mas quantos estão firmes qual a pedra angular que é o nosso Senhor Jesus Cristo? Só aqueles que estão firmes. Deixa eu ver. Dá um brado de glória a Deus. Só você que está firme igual a pedra angular que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhas! Continuando. Portanto, meus amados irmãos, seres firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Irmãos, nós precisamos lembrar dessa palavra abundância. Precisamos lembrar dessa palavra abundância. E para falar dessa palavra eu tenho que contar algo que outro dia minha esposa fez uma comida abençoada, irmãos. Uma abençoada daquelas, irmãos. Eu sempre comento isso aqui, né? Fez uma comida daquelas. E aí, irmãos, eu comi a comida, não, aquele que estava gostoso demais, eu repeti, fui pela segunda vez, que estava bom demais. Eu repito, fui pela terceira vez, irmão, o negócio acabou. Eu fiquei transtornado, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não preciso comer mais um pouquinho dessa comida, de tão gostosa que estava. Irmãos, tem hora que nós precisamos de ter as coisas em abundância. Não basta ter, precisamos de abundância. Porque no tempo de abundância, meu irmão, que para nós e o nosso irmão estiver em escassez, nós vamos ter para dar. Ei, meu irmão, eu vim profetizar sobre a sua vida, que nunca mais você vai pedir a canequinha de Satanás emprestada. Nunca mais você vai de casa em casa pedir emprestado. Eu vim profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje você não pede mais emprestado, mas as pessoas vão bater na sua porta e você não vai emprestar, você vai dar, porque Deus vai confiar em você a abundância. Precisamos de abundância, irmãos. Tem pessoas enganadas, recebeu um pouquinho do Espírito Santo e aí ela acha que já está bom demais, ela acha que já não precisa de mais nada. Não, meus irmãos, errados. A Bíblia diz que no dia áureo do Pentecoste, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, eles foram cheios. Eles não foram vazios, eles não foram pela metade, eles foram cheios. Meus irmãos, tem coisas que nós só vamos conseguir fazer se nós formos cheios do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Irmãos, tem coisa que nós precisamos ser cheios. E eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Outro dia eu fui convidado para dar uma palavra no velório, e eu tremo de base, tremo as bases quando eu vou falar no velório, irmãos. É uma hora que eu não gosto de falar de jeito nenhum, é uma hora muito delicada. E aí eu cheguei ali para falar, e aí, bom, tinha poucas pessoas, né? Aí eu fiquei até mais animado. Poxa, eu devia ter umas quase 100 pessoas, o negócio tava bom, né? Bom, tá bom, vamos lá, né? E tá bom, e foi demorando. Quando chegou a hora de eu dar a palavra, chega um ônibus lotado, tinha gente pendurado pela janela, pastor. E aí eu comecei a tremer, eu falei, meu Deus, o que é isso? Ah, Jesus, como é que eu vou dar uma palavra? Quase 200 pessoas num velório. Eu falei, meu Deus, isso é uma igreja, isso não é um velório. E aí eu comecei literalmente a tremer, irmãos. Eu fiquei meio nervoso, e daquele desarranjo, aquela coisa toda. E de repente, irmãos, eu lembrei dessa passagem, que todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito de Deus virou para mim e me perguntou, e aí, você é cheio ou é vazio? Eu, como, Senhor? Não entendi, fingi de bobo, né? Você é cheio ou é vazio? E aí o Espírito Santo me perguntando, né? E aí eu virei, ué, Senhor, eu sou cheio. Se você é cheio, prove. E aí, irmão, naquela hora que eu senti Deus falando comigo, eu comecei a orar em língua estranha. E comecei a falar em língua estranha pra cá, língua estranha pra lá, língua estranha pra cá, língua estranha pra lá. Quando a moça tocou no meu ombro, eu ali falando língua estranha, ali sozinho, só eu. Quando a moça tocou no meu ombro, falou assim, agora você pode dar a palavra. Irmãos, eu estava encharcado de Deus, irmãos. Aí quando eu pedi a irmã lá, canta um hino aí a irmã começou a cantar um hino. E no meio do hino ela começou a dar glória a Deus. Eu falei, meu Deus, eu estou sentindo algo diferente nesse lugar. E aí ela dando glória a Deus e cantando um hino, dando glória a Deus cantando um hino. Aí, meus irmãos, o crente é assim, quando fica de um lado com o outro crente, que é mais crente que ele fica corajoso também. Eu fui na unção da irmã, e aí, irmãos, quando nós assustamos, nós estávamos ali pregando a palavra, não era mais um velório, era um culto. A irmã louvou e glorificou e dando glória a Deus, e o povo falando em línguas ali, e eu dei aquela palavra. Quando terminamos a palavra, o povo não chorava apenas por causa da partida do irmão querido, não. O povo chorava porque eles estavam sentindo a presença de Deus. Levanta a sua mão para o céu. Eu quero profetizar sobre a sua vida, porque olha, irmão, eu não tenho medo nenhum de falar das
minhas fraquezas. Tem hora, irmão, que nós tememos, tem hora que não conseguimos falar, mas se nós formos cheios do Espírito Santo, Ele nos fortalece e Ele nos guia. Eu profetizo sobre a sua vida que Deus está te enchendo do Espírito Santo nesta hora. Deus está te enchendo do Espírito Santo nesta hora. Ele está te enchendo da sua presença para você ter coragem para pregar, para profetizar, para cantar, porque Deus habita dentro de você. Só você que acredita nisso, glorifica Ele com as suas palmas. Ele está te enchendo nessa hora. Ele está te fortalecendo nessa hora. Fica de pé comigo agora, com a sua Bíblia aberta aí. Vamos ler o último trecho. Versículo 58. Olha aí o que ele está dizendo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Pode fechar a sua Bíblia. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu gostaria que agora você pegasse na mão do irmão e fale com ele: trabalhe para Deus, o seu trabalho não é em vão. Fale para 2, 3 pessoas aí agora. Fale para 2, 3 pessoas: trabalhe para Deus, o seu trabalho não é em vão. Fala para 2, 3 pessoas, fala aí para a pessoa de trás: trabalhe para Deus, o seu trabalho não é em vão. Vai, você está me ajudando a profetizar, vai. Profetiza sobre a vida dele, sobre a vida dela. Fala com ele, fala com ela. Trabalhe para o Senhor, porque o seu trabalho na obra não é em vão. Quantos recebem isso? Glorifica ao Senhor com as suas palmas bem forte, bem forte, bem forte mesmo, porque no ano de 2014 nós estamos profetizando nas palmas que no ano de 2014 nós vamos arrebentar, vamos trabalhar muito para Deus, vamos fazer a obra de Deus sem medo e sem vergonha, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Maravilhas. Pode se assentar no seu lugar. Nós vamos receber a nossa irmã Gabriela, que vai estar adorando ao Senhor com uma canção abençoada. Só você que pode. Glorifique ao Senhor com as suas palmas mais uma vez, porque Deus está neste lugar. Maravilha, Jesus.